Boa tarde aí, galera do sexto ano B. Hoje é a nossa última aula antes das atividades avaliativas. Nosso plantão será na quinta-feira. Caso vocês tenham dúvida, para estar entrando no plantão, para que eu possa estar tirando a dúvida e acompanhando vocês aí na prova, tá? Hoje nós vamos aí concluir o capítulo 16, então, última aula do ano. Comigo. Então, o capítulo 16, ele está tratando para nós sobre a estrutura da Terra, tá? É esse aí que está falando sobre a estrutura da Terra. Então, nós vamos direto aí nas atividades da página 44. Só um momentinho para me bloquear vocês. Qualquer pergunta aí, mandar no chat. Ou abre o microfone e fala. Boa tarde. Olha lá, o gás do oxigênio é usado na respiração, por exemplo, de plantas e animais, como produção de energia e gás carbônico. O gás carbônico, por exemplo, né, por sua vez, é usado na fotossíntese. João, precisa manter tua câmera aberta, tá? Não é para desligar. Com a liberação de gás oxigênio para o ar. Página 44 aí, João. Sobre estes gases, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Bom, gás oxigênio é o gás mais abundante na atmosfera terrestre? Falso, é o gás nitrogênio mais abundante, tá? Letra B. Como existem muitos seres respirando, o gás carbônico é o mais abundante na atmosfera? Falso. O gás carbônico aí representa uma quantidade muito pequena em relação aos outros gases, tá? Letra C. O gás carbônico é um gás que retém o calor na atmosfera? Verdadeiro. As plantas são importantes para manter o equilíbrio da atmosfera, pois retiram gás carbônico e liberam gás oxigênio para o ar? Verdadeiro. E a letra E, os gases do ar só existem na troposfera? Falso. Né? Os gases aí, de acordo com a altitude, vão diminuir, vão ficar mais rarefeitos. Mas existem aí em outras superfícies, né, em outras altitudes também, né? Então, na troposfera aí, os gases já estão bem menos concentrados, até chegar um momento aí de não ter mais nenhuma composição de gás, tornando assim o ar rarefeito, ou seja, sem a presença de gases. Número 2. Todos os anos, turistas se aventuram em terras geladas, né? Próximas ao Polo Norte, na esperança de ver a aurora boreal e ter uma experiência inesquecível, como a descrita a seguir. Aí tem uma descrição bonitinha e tal. Letra A, explique o fenômeno da aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno luminoso que ocorre no céu em regiões próximas aos polos. Tá? Não temos aí em outras regiões do mundo, a não ser nas regiões próximas ao polo, né? Ou aos polos, tanto Polo Norte como Polo Sul. Causada aí pela interação de partículas vindas do Sol com a atmosfera terrestre. Essa aí existe o fenômeno da aurora boreal. Por isso que existem cores, né, no céu, porque essas partículas entram em contato aí, fazendo aquela parte linda e maravilhosa aí que nós temos no céu. Quem teve a oportunidade de ver aí diz que é inesquecível a imagem. Letra B, identifique a camada da atmosfera em que essas partículas, né, ou esses espetáculos naturais se formam em altitude. Ela vai se formar aí na termosfera, com altitude entre 85 km a 600 km aproximadamente da crosta terrestre. E por último, aí a questão número 3 dessa página 44, a camada de ozônio que existe ao redor do nosso planeta impede a penetração de parte dos raios solares prejudiciais à vida.
a espessura dessa camada diminui muito em algumas regiões do planeta, especialmente próximos ao Polo Sul. Esse processo é chamado de buraco da camada de ozônio e é ocasionado pela poluição atmosférica e contribui aí, entre outras coisas, para o aumento de casos de câncer de pele em seres humanos. As camadas, né, ou a camada da atmosfera, onde se localiza a camada de ozônio, é exclusivamente na estratosfera que está localizada a camada de ozônio. Então, está localizado aí na estratosfera a camada de ozônio. Não está presente em nenhuma outra, né, camada da atmosfera, a não ser na estratosfera. Guardem bem isso. Tá? Vamos lá, direto para a página 47 da apostila. Seguindo aí em frente a respeito do capítulo aí da estrutura da Terra, né? Eu vi que tem alguma coisa ali no bate-papo, mas até abrir, a gente espera. Deixa eu ver se há. Desculpem. Deixa eu ver o que está falando. A senhora vai mandar os gabaritos? Dessa vez eu não vou mandar, não, Amanda. Então, voltando ali na página 47, ele está perguntando assim para nós. Assim como ocorre em todo o mundo, no Brasil, a água não está distribuída de forma aí, né, equitativa, ou seja, há locais em que há uma grande abundância, né, muito abundante, em outros aí que ela é bastante escassa, que é o caso aqui da região Nordeste, né, ou melhor, sertão nordestino. Como a escassez de água de boa qualidade se relaciona aí com a fome e a desnutrição. Sem a falta de água, a gente não tem produção de alimento e nem de animais, né? Que são aí criações de animais para abate, para que a gente possa se alimentar. Então, sem a escassez de água, o cultivo de alimentos e a criação de animais aí fica prejudicado ou impedido, né? Afetando aí os pequenos produtores e ao retirar deles o alimento e a renda que a venda dos produtos garante. Então, isso afeta diretamente a fome e a desnutrição de uma região. Então, a falta de água, ela afeta e tem, né, produz fome e desnutrição por causa da falta de produção de alimentos, né? Ou assim, fica prejudicada essa produção de alimentos ou inexistente. Né? E a número 2 aí, para fins de estudo, quem está com o áudio aberto aí? Para fins de estudo, a Terra pode ser dividida em esferas terrestres, cada uma com propriedade específica. Dessas esferas, até agora, você já conheceu a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Está vendo ali na página 46? Nós temos ali um círculo onde está escrito a atmosfera, a hidrosfera e biosfera. A biosfera compreende a atmosfera e a hidrosfera, tá? Bio vem de vida, então é tudo onde tem vida. Tem vida na atmosfera e tem vida na hidrosfera, ok? E a hidrosfera seria a parte de água e a atmosfera seria a parte do ar, ok? E a biosfera compreende aí o solo, o ar, todos os elementos, né? Terra, água e ar. E aí ele fala, qual relação existe entre a biosfera e as duas outras esferas estudadas? A biosfera compreende aí, né, por compreender o conjunto de todos os seres que habitam o planeta. Então, na biosfera existem todos, os aquáticos, os terrestres e os que voam.
E relaciona-se com a atmosfera e a hidrosfera, pois os seres que compõem também estão presentes nessas outras duas esferas. Essa aí é a relação onde eu tenho a harmonização da natureza em relação à biosfera, atmosfera e hidrosfera. Agora nós vamos direitinho ali para a página. Deixa eu ver. Cinquenta e dois. Vamos lá. 52 aí, galera. São duas questõezinhas que vão estar falando sobre o interior do planeta, a litosfera. Vamos chegar ali na página 52. Mais um pouquinho de paciência. Chegamos nela aí. Está escrito assim, ó. Explique por que é possível afirmar que não existe seres vivos próximos ao centro da Terra, de acordo com o conhecimento científico. O centro da Terra tem altas, elevadíssimas temperaturas, né? Então, no interior da Terra e do planeta, as temperaturas são muito altas. Não tem a presença de gases da atmosfera, como o oxigênio, e nós também aí temos uma pressão exagerada aí das camadas rochosas, que é muito grande. Então, por causa desses três fatores, não tem aí como ter a presença de seres vivos próximo ao centro da Terra. Por causa das altas temperaturas, da falta de gases como o oxigênio e por causa das altas pressões aí que as rochas fazem, é muito grande, tá? E a número 2, litosfera, é uma estrutura rígida, não contínua, formada por várias placas tectônicas. Ela é considerada a quarta esfera terrestre e interage com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Exemplifique essas interações. A atmosfera tem sua composição alterada na interação com a litosfera, quando, por exemplo, vulcões lançam gases e cinzas no ar. Parte da hidrosfera ocupa a parte superior da litosfera, né? E aí o restante vai ser vapor d'água. E a biosfera ocorre também sobre as camadas superficiais da litosfera e nas camadas profundas do solo, porque a gente tem um lençol freático aí, né? Então a gente tem aí a presença também de água abaixo do solo, isso possibilita aí a presença de seres vivos, por isso que tem aí a biosfera aí, né? E a litosfera é composta aí também abaixo do solo por causa disso, tá? Então, agora nós vamos para as últimas questões. Temos que dar tempo. Às 6h da manhã ficou algumas coisinhas para trás. Mas eu creio que com vocês eu consiga terminar. Então, vamos ali para a página 61. Já vou ver aqui o bate-papo. Chegamos aí à página 61. Infelizmente, vou ter que descompartilhar para poder ver. Não consigo enxergar. Evento ao vivo do Galactus. Nossa, que legal, né, João? Evento ao vivo aí do Galactus. Nossa, super legal. Referente à aula de ciências aí, tem que estar tudo a ver aí no bate-papo, né? Lembrando que fica gravado, tá, João? Não esquece desse detalhezinho. Vou tentar melhorar aí o foco, tá?
Então, vamos lá. Dá para ver aí? Deu uma melhorada? Como que tá? É que tá demorando o bate-papo para abrir para mim, só abre no descompartilhamento. Deu uma melhorada agora, né? Infelizmente tem aquele quadro ali e eu não consigo mexer, tá? Então, ele fala assim, ó. As rochas são classificadas de acordo com a origem em magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Sobre as características das rochas, é correto afirmar que, letra D aí, né? As rochas magmáticas estão relacionadas aos vulcões ativos e inativos, tá? E aí, a número 2, ele fala assim, os vulcões ativos podem expelir lava, além de cinzas, que são pequenos pedaços de rochas e gases. De que material esses componentes se originam e em qual camada da Terra esse material se localiza. Então, a lava, as cinzas e os gases vão surgir do magma, tá? Que se localiza aí no manto, tá? Que é abaixo aí da litosfera. E a número 3, você sabia que existem fósseis com mais de 3 bilhões de anos? Pois é, existem. Sobre a formação de fósseis, analise cada afirmativa a seguir e assinale verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso, e em seguida justifique as afirmativas falsas. Para a formação de fósseis, o ser vivo não pode estar em ambiente aquático? Falso. Há registros, sim, de animais marinhos, como os trilobitas, que foram fossilizados, né? A fossilização é favorecida pela ação dos seres vivos decompositores? Falso. A fossilização aí, ela é favorecida pelo soterramento de cada organismo, tá? Por quê? Porque os sedimentos que vão soterrar o organismo, eles vão impedir a ação desses decompositores. Os decompositores não ajudam na fossilização, pelo contrário, eles destroem o processo de fossilização. Partes duras, por exemplo, conchas e ossos, são mais facilmente fossilizados que partes moles, como penas e músculos? Com certeza, é verdadeiro. E a formação de fósseis é um processo relativamente comum? Não, não é comum, tá? Já está errado aí. Por isso, os fósseis representam bem a diversidade da vida humana? Não. O processo de formação de fósseis é um processo muito raro, muito difícil de acontecer e demorado também, né? O que não revela totalmente a biodiversidade do passado. Muitas coisas do passado a gente não vai ter nem ideia que existiram, porque não tem fóssil a respeito disso. Então, quais são? A gente escreve a história, algumas coisas dos nossos antepassados, em cima dos fósseis que nós temos aí, né? A possibilidade de registrar e conhecer. Existe uma boa quantidade de fósseis? Existe, mas estão em camadas e lugares que podem ter aí, não ter acesso fácil. Então, atualmente, a gente não tem tantos fósseis que a gente possa entender o nosso passado, tá bom? E aí, ó, eu não consigo melhorar o zoom aí, tá? Porque eu tô com o mouse livre agora. Muitos processos ocorrem nas diferentes camadas da atmosfera e influenciam a vida humana. Identifique a camada em que ocorrem os seguintes processos. Formação das auroras boreais, é na termosfera. Então, as auroras boreais que acontecem nos polos ou próximos aos polos, ela vai acontecer na camada da atmosfera chamada termosfera. O bloqueio de raios ultravioletas pela camada de ozônio, ela vai acontecer aonde? Na estratosfera, tá? Que é onde se localiza a camada de ozônio. E a desintegração de meteoros que poderiam atingir a superfície terrestre vai acontecer em qual camada? Da mesosfera. Tá? Deixa eu só ver o que tem aqui de... Ai, podia abrir isso, tá? Uma hora. Então, a formação das auroras boreais, termosfera, os bloqueios dos raios solares pela camada de ozônio vai acontecer na estratosfera e a desintegração de meteoros aí que poderiam atingir a superfície terrestre vai acontecer na mesosfera.
Então, aqui a gente tem que colocar o nome de cada uma das camadas aí da figura. Então, começa com a crosta, depois o manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Beleza. Então, aí nós temos as camadas referentes, né, ao planeta Terra. Começando com a crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Tá? E a número 3 aí, ele fala assim: há cerca de 65 milhões de anos, houve um processo em que 75% das espécies foram extintas, incluindo pterossauros e dinossauros. Esses números, né, esse número foi calculado com base nos fósseis encontrados, mas não é fácil estimar quantas espécies foram extintas em períodos mais antigos, pois há relativamente poucos fósseis. Né? Os cientistas afirmam que todos os seres vivos que já existiram no nosso planeta, né, em nosso planeta, apenas uma pequena parte está preservada nos fósseis. E aí vocês tinham que propor duas explicações para esse fato. A primeira explicação é por causa das condições de formações de fósseis que são raras, né? O que permite aí que os decompositores tenham agido antes que houvesse a fossilização. E a número 2 é que os fósseis não podem ser encontrados porque as áreas em que estão são inacessíveis, que nem eu falei anteriormente, ou que nunca foram escavadas. Né? E terceira, ele fez uma terceira explicação, é que as rochas sedimentares mais antigas podem ter sofrido desgaste e se transformados em rochas metamórficas, o que fez aí com que os fósseis não fossem mais descobertos, né? Fosse aí se incorporando ao tipo de rocha metamórfica. A número 4, aqui a gente tem uma figura, né? Veja seguir uma rocha localizada no litoral. Durante a maré baixa, ela fica exposta à ação das ondas que vêm do vento e do calor. Na maré alta, os ouriços do mar se abrigam nas fendas e acabam por aprofundá-las. Então, aqui a gente tem os buraquinhos, por causa do intemperismo, como sol, vento, as ondas. Isso aí pode tudo causar. Até a pergunta aí. Quais são os fatores de intemperismo que agem sobre as rochas? A ação da água e das ondas, do vento, do sol, que é o calor também, né? E os seres vivos aí, que no caso foram os ouriços, que foram entrando e aumentando esses buracos aí. São formas de intemperismo. Então, o que é o intemperismo? É quando há modificação de algo através da ação de forças externas. Nesse caso aqui, a ação da água e das ondas, do vento, do sol e dos seres vivos. Descreva o que acontece com a rocha que sofre o intemperismo. As rochas que vão sofrer intemperismo, elas vão sofrer um desgaste, né, e formam-se aí pequenos grãos ou sedimentos que se soltam, né, e deixam a rocha aí, como é no caso ali, vão formando os buracos na superfície da rocha, o que resulta aí esses desgastes. A número 5. Muitas competições de futebol envolvendo times brasileiros ocorreram em locais de altitudes elevadas, que é o caso da La Paz, da cidade na Bolívia, né? Em La Paz, na Bolívia. Vocês devem ter visto o jogo do Brasil, onde falava-se das altas altitudes que tem em La Paz. Quanto mais alta a altitude, mais rarefeito é o ar, né? Ou seja, a quantidade de oxigênio disponível é muito pouco, o que dificulta aí a nossa respiração. E ele pede para a gente explicar a diferença no esforço entre respirar, para respirar, que existe em locais mais próximos do nível do mar, onde a gente tem uma abundância maior de oxigênio, uma facilidade maior de captação de oxigênio, né? Em relação a locais de maior altitude. Quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, isto é, há menos gases disponíveis, como, por exemplo, o gás oxigênio, que é utilizado na respiração. Por isso que a gente tem que fazer um esforço maior. E o que acontecia nos jogos? A gente via na beirada dos campos, né, do La Paz lá, alguns equipamentos como
cilindros de oxigênio. Dependendo do esforço que o jogador fazia, ele precisava repor o oxigênio aí de forma artificial, né? Não que o oxigênio seja artificial, ele precisava pegar através do cilindro. E oposto aí ocorre em locais mais próximos do nível do mar, onde a disponibilidade de gás oxigênio é maior aí, né? Aqui está falando aqui para a gente explicar a importância dos fósseis para o estudo. Aqui é uma imagem do Museu do Rio de Janeiro, que foi aí, sofreu um incêndio muito grande, né, em 2018, e foi destruído aí mais de 200, uma grande quantidade de peças, eu não lembro o número exato aí, né, fala ali, ó, cerca de 20 milhões de peças, entre elas muitos fósseis, então foram destruídos, totalmente destruídos aí. E a gente tem que explicar a importância dos fósseis para o estudo do planeta. É através dos fósseis, né, que os fósseis vão fornecer informações sobre os seres vivos do passado. Quase concluindo a nossa aula, tá, galerinha? Então, eles vão aí fazer o quê? Eles vão fornecer informações sobre os seres vivos do passado, distante e do ambiente que viviam, sendo fundamentais para compreender a história da Terra, do nosso planeta. A preservação de museus que abrigam registros fósseis é bastante importante para garantir que esses vestígios sempre estejam em locais adequados e a sua conservação e possam, né, ser acessados com segurança por pesquisadores e pela sociedade em geral. Nós que vamos visitar os museus, a gente consegue aí ter contato com a história de cada um daqueles fósseis, tentando entender aí, fazendo parte, né, da história e entendendo a história do nosso planeta. Aqui é o número 7, ele fala como se classifica o Brasil em termos de biodiversidade. Nosso Brasil, ele é muito rico em biodiversidade. Então, ele está perguntando aqui, é pouco diverso, diverso ou mega diverso? O Brasil é mega diverso. Nosso país abriga uma grande, ou quase uma totalidade de biodiversidade mundial. Então, nós temos aqui uma grande e vasta biodiversidade em relação a outros países. Como você avalia o estado de conservação da biodiversidade brasileira? Ela está protegida? Aí é uma resposta pessoal que cada um vai formular a sua, tá? No dia a dia, há diversos tipos de rochas ao seu redor. Também aqui é para vocês estarem aí investigando as rochas que estão aí ao redor de vocês, como na pia da cozinha, por exemplo, é um tipo de rocha. E vocês fazerem uma pesquisa na internet para vocês poderem identificar essas rochas que estão ao redor de vocês. Aqui eu estou concluindo a minha aula. Desejo para vocês aí um sucesso garantido aí nas atividades avaliativas, começando com ciências na quinta-feira, um final de ano abençoado, um ano novo cheio de realizações e tudo de bom para vocês, ó. Beijão para vocês, nos vemos ano que vem no 7º ano. Maiara, até amanhã cedo. Beijo para vocês. Fui. Tchau, Pro. Tchau. Até quinta. Tchau, prof.